No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Joel, hoje vamos abordar um assunto que está afetando a vida da população mundial. Isso mesmo, Frank. Você sabia que os impactos das mudanças climáticas estão causando um efeito devastador no Brasil e no mundo? Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, apontam que cerca de 559 milhões de crianças em todo o mundo estão expostas a altas frequências de ondas de calor. Um estudo realizado por cientistas do Instituto MAR, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, revelou que nos litorais do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a frequência de ocorrências diárias de extremos de temperatura e das ondas de calor aumentou ao longo dos últimos 40 anos, com um crescimento de 188%, 100% e 94%, respectivamente. Para falar sobre as consequências das mudanças climáticas, nós estamos recebendo um dos autores da pesquisa, o professor Ronaldo Crisfoletti, pesquisador do Instituto do Mar da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Professor Ronaldo, parece que o estudo não trouxe boas notícias. As mudanças na temperatura impactam diretamente na vida na Terra, causando incêndios florestais, morte de animais, plantas e até mesmo de seres humanos. Mas primeiro eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho. Como foi realizado esse estudo, professor? O estudo realmente ele nos traz aí, infelizmente, mostra na prática aquilo que a gente ouve falar sempre, os impactos da mudança climática estão aqui agora. E esse era o objetivo do estudo. Nós queríamos olhar e trazer um resultado claro para a sociedade brasileira, para os governos, para a ciência, de que se nós já sabemos da mudança do clima, ela está ocorrendo agora, mas afinal de contas, o que seriam eventos extremos de temperatura do ar aqui no Brasil? O Brasil tem uma costa enorme, mais de 8 mil quilômetros. Será que é a mesma coisa? Um evento extremo no sul, na região central, no norte e nordeste, eles eram o mesmo? E, afinal de contas, o que era extremo? Como definir um valor extremo de temperatura? Esses dados eles são sempre importantes para a ciência, para entender os impactos. Então, esse foi o nosso objetivo. E aí, para isso, nós vamos buscar dados de 40 anos das 5 regiões brasileiras que nos permitisse olhar dia a dia, na verdade, hora a hora, eram dados contínuos hora a hora por 40 anos, para buscar, através de modelagem matemática, essa resposta. Como sensibilizar a sociedade brasileira da importância do tema? Pois, é sempre um desafio, porque a gente, como sociedade, tem ainda uma carência de entender esse impacto do clima. Agora, um dos dados, ou alguns dos impactos desse estudo, talvez nos ajude a entender. Porque ao agora estar claro o que são esses eventos extremos de calor ou de frio, a gente consegue entender qual a relação disso com várias questões da saúde pública, com questões econômicas que passam pelo agronegócio, porque, afinal de contas, um evento extremo ele pode gerar um problema de produtividade que vai impactar o PIB do país e, por consequência, impacta a nossa vida, e vai impactar a inflação, vai impactar preços no mercado. Então, talvez, por este caminho agora de entender onde a nossa vida está sendo afetada, a gente agora consiga discutir melhor esses dados científicos. Impacta muito na qualidade de vida de cada um de nós, né? Muito, 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 muito. Seja no bem-estar, seja na nossa saúde como doenças respiratórias, quando a gente vê, por exemplo, a amplitude térmica do dia, aquele momento mais quente e mais frio do dia, eles estão ficando cada vez mais variáveis. Ou seja, isso é o que nos faz ter, por exemplo, mais problemas respiratórios e que impacta a saúde pública, impacta os hospitais, impacta os governos, recursos da saúde. Então, acho que aí a gente começa agora a entender melhor esse cenário. E agora vamos com Franklin.
com o destaque da semana. Joel, o destaque da semana é sobre o PIB. Um estudo da FIPE revelou que o terceiro setor representa 4,27% do produto interno bruto brasileiro. Com 6 milhões de postos de trabalho, a participação do terceiro setor está acima do setor de automóveis, que representa 1,73%, e abaixo somente da agricultura, que representa 4,57%. Essa pesquisa ela está no nosso site, numa matéria escrita pela Ana Clara Godoy. Convido a todos e a todas para visitarem lá e lerem aprofundadamente essa matéria sobre a importância do terceiro setor no PIB brasileiro. E muita gente não dá importância ao terceiro setor, né, Frank? É verdade, é o segundo, hein? Só perde para a agricultura. No Espírito Santo, a temperatura máxima chegou a variar de 28,6 graus em junho de 1987 para 37,2 pontos centígrados em março de 2013, enquanto a mínima foi de 11% em junho de 93, a 20,7% em janeiro de 2016. Até 1999, foram registradas temperaturas máximas acima de 35 por 8 vezes no estado do Espírito Santo, mas na última década foram 19 vezes. Já no litoral do Rio Grande do Sul, os pesquisadores detectaram os dias mais refrescando menos, ou seja, não atingindo temperaturas extremas tão baixas. Bom, quanto a essas mudanças de temperamento, elas podem ser prejudiciais para os moradores, professor? Ela vai impactar de diversas formas. Vamos pegar desse último dado do Rio Grande do Sul, onde os extremos frios já não são tão frios, né? A gente percebe que ao longo dessas últimas décadas, o extremo frio vai ficando cada vez mais quente. Isso, vamos voltar lá para os impactos que a gente dizia antes e colocar na clareza agora, né? Se a gente pegar todo o agronegócio do Rio Grande do Sul, que com produções que dependam das temperaturas mais frias e até daquelas frias mais extremas, porque às vezes algumas plantações podem necessitar disso para o seu período de semear, ou seu período de reprodução, elas vão começar a ser impactadas. E imaginando, nós estamos falando de uma tendência de aumento, então vai piorar ao longo dos próximos anos e décadas. Quando a gente pensa, então, nos dados do Espírito Santo, né, quer dizer, esses extremos cada vez mais frequentes, triplicou o número de vezes por ano que a gente tem um evento de temperatura acima do que é o esperado. Isso gera problemas não só para o agronegócio, mas para a saúde humana. Mundialmente, e no Brasil, em vários lugares do Brasil, já haviam sido reportados que eventos extremos de calor eles podem aumentar a mortalidade de idosos, né? Então, nós precisamos começar realmente a entender melhor o que é que está acontecendo. Professor Ronaldo, o Brasil inteiro está sofrendo essas mudanças drásticas de temperatura ou tem alguma região que consegue ainda se escapar dessas mudanças bravas aí? Olha, o Brasil todo tem impacto. Agora, o estudo também mostrou que essa frequência de eventos extremos no norte e nordeste do país, ela não está aumentando ao longo dessas últimas décadas. Ou seja, o norte e o nordeste possuem eventos extremos, isso a gente precisa ter claro, mas a frequência deles é a mesma de 40 anos atrás. Ou seja, ainda a gente não pode ver claramente um impacto da mudança climática. Agora, o sudeste e o sul brasileiro é onde a gente, então, encontrou aumentando essa frequência de eventos, o que claramente é um impacto já da mudança do clima. O aumento das ondas de calor e de frio tem vários impactos na sociedade, que vão desde o desconforto térmico até o crescimento de incêndios florestais, problemas de saúde e da mortalidade de animais, plantas e dos seres humanos, especialmente idosos, como você disse, professor, na pergunta anterior, e pessoas em alta vulnerabilidade. E quais são os principais, essa pergunta é recorrente, né? Os principais impactos, né, que isso causa, que as mudanças climáticas causam no nosso país? Se a gente olhar o país como um todo, nós precisamos urgentemente pensar em qual é esse nosso
plano de adaptação a essas mudanças. Ou seja, o que isso significa? Não é mais, vai acontecer, não está acontecendo. É isso que o estudo até mostra. Olha, os dados são cada vez mais frequentes, cada vez mais pontuais. Bom, o que a gente precisa fazer, então? Né? Como governos, primeiros, federal, estaduais e municipais, precisamos pensar em como proteger, no bom sentido, o nosso país. Não tem como proteger da onda de calor, ela vai continuar chegando, mas como é que nós podemos tentar minimizar esses impactos quando eles chegam? E isso passa por, primeiro, ter planos de adaptação, né, à resiliência climática. O governo federal já vem falando, verbalizando muito sobre isso, principalmente depois da catástrofe que ocorreu no litoral paulista em fevereiro. Quer dizer, isso foi muito trazido à tona. Precisamos começar a nos preparar e ter planos de governos para isso, mas também mudanças claras no nosso dia a dia agora para minimizar os impactos. Como a gente falou antes, uma onda de calor, quando ela chega, ela tem o potencial de aumentar a mortalidade de idosos. Como é que nós podemos preparar nossas cidades para elas absorverem melhor essas ondas? Ou seja, cidades que sejam mais arborizadas, com prédios que absorvam menos esse calor e então minimizem os impactos nos idosos. São mudanças que passam pela arquitetura, que passam pela urbanização das cidades, que passa por menos transportes andando na rua e os transportes existentes, que eles sejam elétricos. Então, essas são questões que, se nós trabalharmos agora, elas vão ter um impacto também na nossa vida, mas um impacto positivo, um impacto de minimizar o que a mudança do clima está nos trazendo. Precisa ser mudado nas políticas públicas para o que aconteceu no litoral norte não volte a acontecer? Primeiro, nós precisamos ter claramente planos, né, e planos não só no papel, planos na sua execução. Ou seja, entendendo que os eventos extremos, aí seja de temperatura como no nosso trabalho, mas como os de chuva que nós já estamos vendo, eles são cada vez mais frequentes. Como estarmos preparados, como treinar a nossa população, por exemplo, capacitar a população para, ao saber que haverá um evento extremo, ter uma ação imediata. Então, no caso de chuvas, por exemplo, eventos como ocorreram em fevereiro, que as áreas de maior risco de desabamento possam ser evacuadas com calma, com cuidado, com tranquilidade. Né? Que também tenhamos políticas públicas que evitem a ocupação destas áreas e removam as populações que ali estão, entendendo, né, uma discussão muito ampla que ocorreu em fevereiro, que a culpa muitas vezes não é das populações que estão nas áreas de risco, elas estão nas áreas de risco porque elas são as áreas mais baratas e que elas podem ocupar, enquanto as áreas mais nobres da cidade estão ocupadas por outras classes. Assim, como lidar com um problema que é social, muitas vezes, né? Então, como a gente pensar dessa forma, para que a gente não chegue, vamos voltar para o dado do nosso trabalho das ondas de calor, em situações como da Espanha. A Espanha, no ano passado, durante as ondas de calor da Europa, que são mais fortes que no Brasil, elas tiveram um toque de recolher. As pessoas foi pedido pelo governo que as pessoas não circulassem nas ruas nos horários mais quentes do dia, tamanho era o calor e o que isso poderia ocasionar de problemas de saúde. Então, como a gente pode se preparar agora para isso? E isso passa pelas nossas políticas públicas. Professor, nós estamos tratando aqui da questões macro, né? Como o Estado pode fazer isso, como pode fazer aquilo. Agora, eu tenho uma questão que eu acho que é importante, vamos um pouco para o micro. O que o cidadão comum pode fazer para minimizar essas catástrofes, né? Porque, claro, o Estado, né, tem uma responsabilidade enorme, é quem tem mais responsabilidade de passagem. Mas o cidadão comum, ele pode contribuir de alguma forma para minimizar, pelo menos, essa situação que a gente está vivendo de catástrofe climática no mundo todo? Não, ele pode sim. E tem as ações, assim como as do Estado, ela tem ações de curto e médio prazo. Né? De curto prazo é a gente cada vez mais ouvir, acreditar na ciência e, quando souber de um evento que está se aproximando, tomar estes cuidados, principalmente, né, quem tem problemas de saúde, de evitar essas ondas de calor ou de sair ao meio-dia andando na rua no momento de uma onda de calor. Né? Então, a gente vai noticiar mais isso quando elas estiverem chegando e evitar. Mas nós temos uma mudança e que passa por cada um de nós como indivíduos, como cidadãos, que é
olhar para o futuro. E o futuro começa agora, né? Ele já está acontecendo agora. O que eu quero dizer com isso? A gente tem ouvido muito uma palavra, que é a palavra da vez, que é o descarbonizar, é o menos emissão de gás carbônico. E isso passa por todos nós. Ele passa por nós quando a gente escolhe produtos que tenham na sua produção menor industrialização, que vai lançar menos gás carbônico na atmosfera. Isso passa por eu poder ir a pé ou de bicicleta ou de transporte público quando eu posso e não tirar o meu carro de casa, porque é menos gás carbônico na atmosfera. O que significa? Por que todo mundo fala tanto do gás carbônico? Né? E que está nas nossas escolhas do dia a dia, naquilo que a gente compra, e já começa por eu preciso realmente comprar nesse momento, né? Porque tudo que eu compro lançou algum gás na atmosfera. Quanto menos gás na atmosfera, a gente vai tirando essa pressão do aquecimento global, que tem crescido cada vez mais rápido, e a gente então consegue, eventualmente, amenizar um pouco esses impactos. Nós precisamos fazer isso. Seria como se, assim, se o nosso planeta fosse a nossa casa, a gente estaria, neste momento, hoje, na nossa casa, com o forno ligado, todas as bocas do fogão acesa, com água fervendo, as janelas fechadas. Não, será que eu não posso desligar uma boca do fogão para ser um pouquinho menos de vapor? Será que isso não vai deixar minha casa mais fresca? É isso que o planeta está pedindo. Nós precisamos, a boca do fogão aqui são todas as chaminés das indústrias. Será que não dá para fazer com que elas lancem um pouco menos de gás carbônico? Então isso passa pelo desligar o forno, isso passa pela nossa escolha, a nossa escolha de comprar menos. Para isso, professor, é necessário um processo de conscientização da população de baixa renda, e sobretudo do cidadão comum. E nós temos que ultrapassar a barreira da comunicação. Ouça, professor, agora uma matéria da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O relatório da ONU revela aumento alarmante nos efeitos da mudança climática. Parece que o mundo todo está preocupado com os efeitos das mudanças climáticas. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. O relatório da Organização Meteorológica Mundial alerta que os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. Além disso, o aumento do nível do mar e o aquecimento dos oceanos atingiram novos recordes. No documento publicado nesta sexta-feira, a agência da ONU aponta que o agravamento da mudança climática trouxe mais secas, inundações e ondas de calor em diversos lugares do mundo. As consequências são ameaçadoras para a vida e para os meios de subsistência. Às vésperas do Dia Internacional da Mãe Terra, o levantamento da OMM ecoa o apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por cortes de emissões mais profundos e rápidos para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. O chefe das Nações Unidas também pede pelo aumento massivo de investimentos em adaptação e resiliência, particularmente para os países e comunidades mais vulneráveis e que menos fizeram para causar a crise. Os dados divulgados pela OMM complementam o relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática do último mês, que inclui dados até 2020. Os novos números mostram que as temperaturas globais continuam a subir, tornando os anos de 2015 a 2022 os mais quentes desde o início do rastreamento regular em 1850. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando de mudanças climáticas. Professor, em relação a essa matéria, os novos números revelam que a temperatura continua aumentando, né? No mundo. O mundo cada vez mais quente, e foi muito curioso que os nossos dados vieram ali com alguns dias de diferença, e é isso, o que esse relatório da ONU mostra é, em média, os anos mais quentes do ano, e o que a gente fez foi dar um zoom dentro do ano e olhar por dia e falar, olha, a frequência de eventos de ondas de calor, de extremos máximos de temperatura, está aumentando, né, em frequência nos anos. E se você tem cada vez mais dias mais quentes, isso eleva a média, né, a matemática lá da escola, que é o que a ONU acabou de mostrar. Quer dizer, a gente agora só conseguiu dar um zoom
E algo importante, enquanto a ONU olha globalmente, é o que eu falei lá no início, que a gente quis trazer uma resposta para a sociedade brasileira, para os pesquisadores brasileiros e o governo brasileiro, que é: o que significa esse calor no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, no Maranhão? Porque não é a mesma coisa. A gente está falando de temperaturas diferentes. Todas têm seus extremos, mas são valores diferentes. Lembrando, professor, que essas ondas de calor nos últimos anos vêm matando idosos em vários países da Europa. Exato. Será que isso pode acontecer no nosso país? Pode sim, pode acontecer. Existem registros no centro-oeste brasileiro no ano passado. Alguns municípios relataram aumento da mortalidade de idosos durante ondas de calor no Brasil já. Né? Então, precisamos estar muito atentos para isso. E agora, mais uma etapa científica, né? Que é realmente olhar esses registros de mortalidade e tentar casar com esses dados da temperatura. Esse é um próximo passo da pesquisa que nós vamos seguir agora. Né? O que a gente pode explicar de vários impactos na sociedade, na economia brasileira, na saúde pública, na economia, o quanto eles estão relacionados ou não com esses eventos extremos. Ô Franklin, é necessária políticas públicas no país. Se morrem idosos na Europa, já pode acontecer, como disse o professor aqui no nosso país, é fundamental que o governo se debruce sobre esse grave problema. Sim, na verdade, as coisas no Brasil sempre acontecem depois, né? A gente tem notado historicamente que o que acontece lá fora, depois chega aqui. Então, se já está acontecendo lá, é o momento do governo, seja ele federal, estadual, municipal, começar a se preparar para evitar isso, porque com certeza isso também chegará no Brasil. O professor falou ali no centro-oeste, ali, né? Mato Grosso, Goiás, né, mas Tocantins. O norte e nordeste também é uns estados que correm o risco de ter óbitos, né, em relação aos idosos. Com certeza. A única diferença, por exemplo, que a parte litorânea do litoral, a parte litorânea do Nordeste, ela é um pouco mais arejada, né? Ela tem um pouco mais de ventos, enfim, o que ameniza um pouco a temperatura. Como o próprio professor disse, né, a mudança está acontecendo, mas digamos assim que no Nordeste está um pouco mais lenta do que nos outros locais, como o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma seca, esse ano que teve uma seca que é absurda. Nunca teve uma seca tão grande como este ano, né? Afetando a produção. Né? O Rio Grande do Sul sempre foi considerado um grande celeiro produtor de grãos, né? E além de carne, né, com gado. E este ano aqui, isso impactou diretamente a produção de alimentos no Rio Grande do Sul, essa seca que veio se prolongando e ainda hoje, né, está, já afetou a produção e isso a gente vai sentir diretamente na nossa mesa, né, porque a partir do momento que teve essa quebra na safra, isso vai impactar no nosso bolso, porque vamos ter que desembolsar muito mais para poder comprar o alimento como nós comprávamos, por exemplo, nos anos anteriores, que não tivemos esse problema climático, né, Joel? É o que você disse, né, professor Ronaldo? Nós estamos numa situação difícil e precisamos vencer essa barreira da comunicação para conscientizar a população brasileira sobre a gravidade do problema, esse aumento das ondas de calor. Exato. É cada vez mais comunicação, espaços como esse, cada vez mais educação. Nós temos programas incríveis das escolas que estão abordando já esse tema, né, porque é preparar o profissional do amanhã. Ele está na escola hoje, então ele tem que conhecer desde já essa realidade para que, independente de qual carreira essa pessoa siga depois, ela possa atuar, né, já dentro desse cenário climático, além, claro, de todos nós da cidadania, né, de sermos cidadãos mais preparados e acreditar, né, está acontecendo. Ela pode assustar, são dados que às vezes podem assustar, mas a gente não tem como dizer que não está aí, está acontecendo. Então agora o nosso ponto nós como indivíduos, nós como sociedade, nós como governo público, nós como empresas, terceiro setor, todos os setores, como é que nós podemos mudar? Nós vamos precisar mudar comportamentos. Isso é algo que nós precisamos saber. Sem mudança de comportamento, nós não vamos resolver o problema. E para mudar o comportamento, precisamos cada vez mais da comunicação.
Nós vamos dar um espaço agora na entrevista que nós estamos fazendo com o professor Ronaldo Crisfoletti, para conversar com a Alessandra Nilo, que é co-facilitadora do Grupo de Trabalho Agenda 2030 e coordenadora geral da Gestos, que é Soropositividade, Comunicação e Gênero, a ONG que é co-facilitadora do GT Agenda 2030. Olá, Alessandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar com vocês. Nós estamos falando de mudanças climáticas. Falo aqui do Recife. Muito bem, falando do Recife, ondas de calor também atingem aí o Recife, né? Mas hoje eu quero ouvir você a respeito do trabalho que vocês estão realizando em relação aos ODS, né? A gente sabe que o relatório Luz apresentou no ano passado, um relatório não muito favorável, né? Parece que nós não cumprimos nenhuma dos 17 ODS. Como é que está o trabalho para... Vocês vão integrar em setembro, né? Um novo trabalho sobre como o Brasil está em relação aos ODS. Como é que está esse trabalho? Isso. Olha, o trabalho continua. Esse é um relatório, uma série histórica que nós começamos em 2017 e desde então nós temos identificado esse progressivo desalinhamento do Brasil em relação à possibilidade de alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos, nesse momento, reorganizando os dados. Muitos dados voltaram a ser produzidos esse ano. Houve uma mudança, inclusive, na possibilidade de acesso a dados. O ano passado, nós tivemos muita dificuldade de encontrar dados, e porque estava em curso também no Brasil um certo apagão de informações. Então, várias informações foram desatualizadas, outras deixaram de ser produzidas, e a gente espera que esse ano a gente consiga ter maior facilidade no processo de coleta de dados. A ideia é lançar na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, onde vai ser organizado um summit para fazer a avaliação exatamente do meio período da Agenda 2030. Nós estamos exatamente na metade do cumprimento dessa agenda, falta pouco tempo, e nós precisamos acelerar o progresso. A situação do Brasil ela é extremamente difícil, porque no relatório Luz do ano passado, a gente identificou cerca de 83% das metas ou em retrocesso, ou estagnadas, ou em ameaça de retrocesso. Então, é uma situação muito grave, nós precisamos atuar com muito mais urgência nesse momento para ver se o Brasil consegue voltar ao realinhamento do desenvolvimento sustentável. Por fim, a última coisa que eu gostaria de comentar nesse sentido é a importância da Agenda 2030 e do cumprimento dessas metas, porque essas nossas metas, na sua maioria, elas são completamente alinhadas aos princípios constitucionais, aos direitos que nós já temos garantidos no marco jurídico legal do Brasil. E não alcançá-las significa dizer que nós estamos deixando a maioria da nossa população para trás, que nós não estamos cuidando do meio ambiente e não estamos estabelecendo negócios modelos de negócio que protejam os direitos das pessoas e os direitos ambientais. Então, é um momento muito difícil que nós atravessamos. A sua expectativa é que elas possam servir de subsídio para as novas políticas públicas realizadas pelo novo governo? Sim, sem dúvida. Nós estamos com uma grande expectativa de realinhamento do governo federal em relação à Agenda 2030. Nós já sabemos que esse realinhamento ele tem acontecido em alguns ministérios de uma forma muito célere, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente já estão trabalhando com essas metas e se alinhando aos objetivos. E agora, essa semana, foi empossada, foi dada posse à nova presidente ou coordenação geral da Comissão Nacional de ODS. Então, nós esperamos que uma ação imediata seja a retomada da Comissão Nacional dos ODS, porque a partir de um grupo amplo, composto de representantes governamentais e não governamentais, a gente pode, inclusive, pensar como reorganizar o plano estratégico de implementação da Agenda 2030 no Brasil. Muito bem, Franklin.
Ô, Joel, eu queria aproveitar e falar da nossa enquete, né? Nossa enquete que nós temos aqui no nosso programa. Cada programa que nós realizamos aqui, nós fazemos uma enquete, não tem valor científico, mas serve para, como até o programa de hoje fala sobre temperatura, para sentir a temperatura a respeito do tema que nós estamos abordando. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você se preocupa com as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo? Olha só a resposta. 94% das pessoas disseram que sim, né? Que elas se preocupam, contra 6% que disse que não tem essa preocupação com a mudança climática. Eu vejo que é um número grande de pessoas e, apesar disso, a temperatura está subindo, né? Então, eu gostaria de um comentário, tanto da Alessandra como do Ronaldo, a respeito dessa mudança. Ou seja, as pessoas, pela enquete, dizem que estão preocupadas, mas a gente vê que a temperatura continua subindo. Aonde que está o pulo do gato, digamos, para mudar essa situação? Vamos começar pela Alessandra. Muito obrigada. Na verdade, eu acho que muitas das pessoas, elas não entendem o que elas poderiam tanto fazer do ponto de vista individual, quanto o que elas deveriam cobrar dos nossos governos para que a gente consiga realmente fazer um processo de realinhamento e de reversão dessa situação gravíssima que nós vivemos. Não é mais uma questão de nós nos preocuparmos ou não, nós estamos em uma situação de urgência climática, de emergência climática. Eu tenho a impressão, sabe, que até esse momento as pessoas, apesar de estarem preocupadas, elas ainda não têm informação suficiente para entender o tamanho da tragédia sobre a qual nós estamos discutindo. Nós realmente estamos num momento em que, não havendo mais essa reversão, e a nossa janela de possibilidade de reversão tem ficado cada vez menor, tanto do processo das grandes crises, né, poluente, a perda de biodiversidade e a questão que digamos, se reproduz toda essa perda de meio ambiente, aumento de poluição, extrativismo, uma economia completamente baseada em petróleo, tudo isso se reflete nessa condição de emergência climática que nós estamos, né? Então, assim, nós precisamos realmente avançar para ter metas de emissões inferiores ao que nós temos e, com isso, diminuir essa temperatura do planeta. Algo que já está começando a ser feito no Brasil é a retomada da governança e dos meios de implementação para a prevenção do controle de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E nós vamos realmente reestruturar, e já começou, imagino, estou observando já a gente observa, né, que já começou a ser feito isso, as áreas de mudança de clima do Ministério do Meio Ambiente e também de relações exteriores. Nós temos que olhar realmente a questão das nossas legislações, né? Então a gente precisa, inclusive, aprovar legislações que incluam o clima na Constituição Federal e atualizem essa política nacional sobre mudança do clima, né? Então nós temos alguns PLs sobre isso. E nós precisamos, do ponto de vista da sociedade, realmente avançar para algo que nunca aconteceu nesse país, que é a implementação de uma educação que inclua a educação ambiental e a educação sobre direitos humanos como duas áreas curriculares e transversais que são fundamentais, tanto para o presente quanto para o futuro. E, finalmente, do ponto de vista da economia, nós precisamos alinhar o desenvolvimento econômico ao cuidado com o meio ambiente e parar de financiar, inclusive, projetos que são insustentáveis, porque nós ainda seguimos financiando com recursos públicos processos e projetos que não ajudam nessa luta que nós temos, né, de controle e melhoria do meio ambiente e controle e regressão do que tem feito nos levar a essa emergência climática. Professor Ronaldo. Eu acho que concordo com tudo que a Alessandra disse. Se a gente pensar o processo
do ser humano, até de aprendizado, né? A gente primeiro precisa saber que algo está acontecendo, precisamos ter mais informações, precisamos nos preocupar. Então, esse dado de que a população começa a se preocupar, né, ou que tem preocupação, ele é um avanço nessa caminhada para a gente ir para o próximo passo, que é o que eu faço a partir da minha preocupação, que é a mudança de comportamento. E aí esse comportamento ele vai ser o quê? Do que eu faço e até como voto, né? Do que eu cobro dos governantes que estão aí, dos que virão. Ano que vem tem eleições municipais. Como é que nós vamos discutir essa pauta com os nossos candidatos a prefeitos e as prefeituras e aos vereadores, né, às câmaras legislativas municipais? Nós precisamos trazer isso. Isso passa pelo nosso comportamento. Para eu mudar um comportamento, eu tenho que ter uma preocupação, conhecimento. Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, nós chegamos no que é a fase mais difícil, que é o mudar o comportamento. Nós vimos isso durante a pandemia. Por mais que nós estivéssemos preocupados e a comunicação fosse constante a cada segundo, a dificuldade que nós tivemos como indivíduos, sociedades, de reconhecer a necessidade do uso da máscara, por exemplo, da máscara da forma correta que ela tem que ser usada. Toda mudança de comportamento, infelizmente, ela é difícil. Por isso nós precisamos cada vez mais falar e compreender isso, porque, como foi dito, é urgente, é agora. Nós não temos muito mais tempo para que essas mudanças ocorram. Deixa eu me despedir da Alessandra Nilo. Alessandra, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho em relação ao relatório Luz. Nós temos o nosso programa, está lutando, né, para que esse desafio de sensibilizar a sociedade civil a respeito da importância dos ODS continue, para que a gente cumpra a Agenda 2030. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. E para você participar nossa... Obrigado, Alessandro. E para você participar da nossa enquete é simples, basta você seguir o Observatório nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no TikTok. Nós também estamos lá, nessa que é a mais nova rede social. Isso mesmo, Frank. Faça você também parte desse time de mais de 500 mil de pessoas e siga a gente no Observatório 3 Setor, no Instagram e no Observatório 3 Setor para as outras redes, né? Lembrando que o Observatório 3 Setor.org.br, o 3 é em numeral, Franklin. É verdade. Vamos agora, nós temos mais uma convidada, não, Joel? É verdade. A Gabriela Chaboch é especialista em ODS e desenvolvimento local, que vai nos contar como está o cumprimento dos 17 ODS da Agenda 2030. Olá, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Olá, Joel. Tudo bem, Franklin. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Quando você olha por um momento e a curto prazo, como é que você vê os ODS no nosso país? Joel, você sabe que eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que os ODS, eles são uma estratégia para direcionar o desenvolvimento, então eles são ainda mais importantes nessa situação em que a gente vê um retrocesso, em que a gente vê uma situação de pandemia, de crise econômica pós-pandemia. Então, para mim, na minha avaliação, eles são ainda mais importantes porque eles são direcionadores. Quando alguém diz assim, mas a gente não cumpriu nenhum dos 17 ODS ainda. Não cumpriu mesmo. E não vai cumprir todos os ODS. Isso é normal, isso é natural. A agenda é um direcionador. É para a gente se esforçar ao máximo para avançar naquele sentido. Né? Não é normal que a gente não tenha alcançado nenhum dos 17 objetivos, até porque os objetivos são muito amplos. E eles estão aí para direcionar esse desenvolvimento. E a gente tem até 2030, dá tempo de correr ainda. Como disse a Alessandra, a gente tem aí mais metade do tempo previsto para correr atrás do prejuízo que a pandemia acabou deixando. E eu falava com a Alessandra da gente ultrapassar, né, o desafio da comunicação, né, Gabriela? Vamos começar para o cidadão comum, que a maioria da população não sabe o que são os ODS. O que são os ODS e o que é essa Agenda 2030? Nossa, Joel, pois é, vamos falar com a pessoa não letrada, né? Eu muitas vezes faço palestras sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e minha avó me acompanha muito nas lives, no YouTube, e a minha avó fala, Gabi, você está falando grego, eu não faço ideia do que você está falando. Então, o desafio é explicar para minha avó, vó,
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um pacto internacional. Os países combinaram que eles querem chegar em determinado lugar em 2030. E por que eles fazem isso? Porque eles perceberam, com uma agenda que eles pactuaram lá nos anos 2000, que essa era uma boa estratégia. E quando a gente tem uma meta, a gente corre atrás para cumprir essa meta. Então, na realidade, é uma questão de... A gente viu que funcionou. Teve um impacto positivo lá com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente viu que teve um avanço. Então, basicamente, isso é a Agenda 2030. É um conjunto de compromissos estabelecidos pelos países em nível internacional para que a gente avance rumo a um desenvolvimento mais sustentável. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Que é a parte mais importante, que é o que a gente tem que, o desafio que a gente tem que para comunicar com a população o que tem a ver com a vida do cidadão comum. Basicamente, a gente não vai avançar no desenvolvimento sustentável. Como falou a Alessandra, achei ótima a fala dela. A gente não vai avançar se a gente não comunicar isso para a população e a população abraçar essa agenda no sentido de adotar ações no seu dia a dia para alcançar um desenvolvimento mais sustentável. E a gente também não vai fazer isso se a gente não tiver um cidadão engajado com essa agenda e com engajamento cívico, no sentido de cobrar também o poder público para que ele avance rumo a um desenvolvimento mais sustentável. O conteúdo desses 17 ODS, Joel, basicamente é o conteúdo de todas as políticas públicas que os municípios no Brasil desenvolvem, né? Basicamente é isso que a gente está se comprometendo, é avançar na implementação das políticas públicas no Brasil como um todo. É uma longa caminhada, né, para sensibilizar o cidadão comum a respeito da importância dos ODS. Vamos conseguir logo, Gabriela, ou você acha que demora? Olha, acho que a gente está avançando. Eu acho que a gente vai avançar. Eu queria até contar para vocês, né? A cidade de São Paulo tem uma proposta que é a virada ODS, é a virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma dessas estratégias, Joel, para que a gente consiga levar essa conscientização para um número maior de pessoas. A cidade de São Paulo usa uma pesquisa que já está um pouco desatualizada, mas que fala que 1% da população brasileira só conhece a Agenda 2030, enquanto 99% da população não sabe do que a gente está falando, né? Ainda não conhece essa linguagem. Então, o que a cidade de São Paulo vem fazendo para virar essa chave é uma série de estratégias e campanhas de conscientização, e uma delas é a virada ODS. À luz já de uma tradicional virada cultural que acontece sempre em São Paulo. No ano passado, a gente teve a primeira virada ODS em julho. Esse ano vai ser nos dias 16, 17 e 18 de junho. É uma agenda com uma série de atividades culturais, atividades de conscientização, atividades para levar para a população, artísticas, para que a gente consiga engajar um maior número de pessoas. Então, eu acho que se a gente avançar nesse sentido de engajar um número maior de pessoas, a gente vai avançar mais rápido na implementação da agenda. Professor Ronaldo, a Gabriela falou na questão do engajamento, né? O engajamento do cidadão. Agora, eu queria aprofundar um pouco essa questão do engajamento. E a universidade? A universidade está engajada no trabalho por esses 17 ODS, professor? Olha, as universidades, de forma geral, estão e podem estar ainda mais, né? Acho que a gente tem aí dois caminhos muito importantes. Um é como as próprias universidades, como instituições, assim como todas as outras instituições públicas ou privadas e os cidadãos, podem pensar o que elas fazem internamente, né, para ajudar a atingir os ODS, mas as universidades com um papel fundamental dentro da sociedade brasileira e mundial, né, que é o de gerar conhecimento. Então, para a gente também atingir os 17 ODS, nós já temos muito conhecimento e ações acumuladas, mas talvez tenhamos ainda algumas perguntas que precisam de respostas científicas. A gente precisa cada vez mais de decisões com base na ciência. A gente viu isso durante a pandemia. Então, assim, as universidades podem e devem mirar os seus esforços e recursos para ajudar a responder as perguntas que faltam para a gente atingir esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Esse alinhamento da agenda científica e de formação de recursos humanos, que é o papel da universidade, com a agenda global, com esse pacto
que foi aí acordado entre todos os países. A FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tem dado um grande exemplo disso, né? Inclusive no site da FAPESP a gente tem ali já uma parte especial voltada ao como as pesquisas apoiadas pela FAPESP estão contribuindo para a Agenda 2030. Muito bem, Gabriela, eu vou me despedir de você. Você vai voltar outras vezes no nosso programa para contar um pouco sobre a experiência que você está tendo nesse trabalho em relação aos ODS. Você volta, acho que na próxima semana, com mais informações a respeito do cumprimento da Agenda 2030 da ONU, dos 17 Objetivos Sustentáveis. Muito obrigado pela sua participação, um abraço e até lá. Obrigado, Gabriela. Bom trabalho que você tem realizado. Obrigada, Joel. Um abraço. Obrigada, Franklin. Prazer, Ronaldo. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. Agora, professor, uma das matérias mais lidas no último mês no portal do Observatório está relacionada diretamente ao assunto que nós estamos abordando hoje no programa. Cientistas revivem vírus zumbi que passou 48 milhões de anos congelado. Temperaturas mais altas no Ártico estão descongelando o permafrost da região, que é uma camada congelada de solo abaixo do chão e potencialmente ativando vírus, que, depois de permanecerem inativos por dezenas de milhares de anos, podem colocar em risco a saúde animal e humana. O vírus mais antigo, quase 48,50 mil anos, com base em datação por radiocarbono do solo, e veio a uma amostra de terra retirada de um lago subterrâneo, 16 metros abaixo da superfície. A matéria completa você pode encontrar no nosso portal, que é acessado em mais de 147 países, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Professor Ronaldo, o senhor gostaria de comentar? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. As altas temperaturas estão derretendo as geleiras e vírus estão surgindo. Isso é muito perigoso. Isso é perigosíssimo e tem uma relação direta com o que nós estamos tratando aqui. Né? De onde que vem os dados do nosso estudo, né? Ou melhor, o que gera ele no mundo, né? Que é o fato de aumentar os eventos extremos de temperaturas. Ele vem do aquecimento global. O mais gás carbônico na atmosfera está aquecendo o país, os dados da ONU. Veja que tudo que a gente já falou aqui no programa de hoje vai se unindo. O que isso ocorre na Antártica? Conforme a gente esquenta o planeta, a Antártica, por ser, né, um continente de gelo, vamos assim dizer, de geleiras, ela é a que mais sofre esse impacto e ela começa a descongelar. E aí a gente tem situações como essas, desses vírus, bactérias que ficaram congelados por milênios e agora voltam a descongelar. E alguns deles, ao ficarem congelados esse tempo todo, eles não morreram, eles simplesmente passam a ter vida agora. Isso já foi registrado, né, mais de uma vez, e isso traz uma preocupação enorme, porque quantas novas pandemias podem vir por aí se algum desses vírus, por exemplo, ele causar um problema de saúde humana. Às vezes ele não vai causar problema nenhum para nós, vai causar para algum outro organismo, mas às vezes ele pode causar um problema para a saúde humana e gerar pandemias como a gente viveu. Então, é por isso que quando a gente diz, né, se fala tanto da mudança do clima, do aquecimento global, é porque é a hora agora da gente tentar reverter esse processo, porque senão a gente não sabe onde vai continuar, né? Vão ser cada vez mais problemas emergentes, que vai da mortalidade dos idosos a um novo vírus que ninguém conhece e não sabe que tipo de impacto ele pode ter na nossa sociedade. Relatório do painel antigovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado em março, diz que a ação humana está inequivocamente aumentando as emissões de gases de efeito estufa para níveis recordes e que as temperaturas globais provavelmente atingirão 1,5 acima dos níveis pré-industriais antes do previsto, no início dos anos 2030. Esse aquecimento provoca mudanças globais, incluindo o aumento do nível do mar e os extremos climáticos, resultando em danos generalizados a vidas, meio de subsistência e sistemas naturais. Nós, seres humanos, podemos realmente destruir o planeta com essas ações, professor? Podemos, sem ser alarmantes, mas podemos. Acho que nós estamos causando uma série de problemas em massa no planeta e que ele tem uma capacidade única de se recuperar, e ele está perdendo essa capacidade. É isso que, quando a gente tem
ondas de calor ou de frio, esses extremos muito fortes, quando a gente tem, como a gente viu em fevereiro, a maior chuva da história desse país ocorrendo no litoral, e várias outras, né? Agora está tendo na Bahia, ano passado teve em Recife, assim segue. Por que isso está ficando tão mais comum? É o planeta dando uma resposta de que olha, vocês estão nos sobrecarregando. Existe um momento, né, que a ciência chama, que é o chamado ponto de não retorno. O que isso quer dizer? E vai chegar um momento que não tem mais o que fazer. Né? Vai chegar um momento que vai estar fora de controle daquilo, do conhecimento que a gente tem hoje, de conseguir segurar, controlar essas catástrofes. E nós estamos cada vez mais nos aproximando desse momento de não retorno. Então, por isso, sempre essa conversa de que olha, precisamos mudar o nosso comportamento agora, precisamos cumprir essas metas, né, como a Gabriela trouxe, são metas, são objetivos, como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram acordados entre os países. Eles não foram acordados numa mesa de bar, foram anos de negociação, foram anos de estudo para dar suporte de que aquelas metas que estão acordadas é aquilo que a gente precisa para que a gente continue garantindo uma qualidade de vida, principalmente para as populações futuras. Então, é agora, mas se nós não mudarmos, a gente está sempre atrasado em relação às nossas metas, sempre atrasados. Se nós não mudarmos, a gente pode atingir o ponto de não retorno. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, estamos chegando no final da semana e parece que você tem dicas de cultura para os nossos ouvintes. Sim, João, nós estamos voltando com a nossa coluna de cultura, uma coluna que eu adorava fazer, a pandemia ficou um pouquinho parada e agora nós estamos voltando com toda a força. O destaque desta semana é Cândido Portinari, do Círculo da Luz na Asa do Sol. É uma exposição que está acontecendo na Galeria Frente. Essa exposição está em comemoração aos 120 anos de nascimento do Cândido Portinari e tem a curadoria do Jacob Klintowitz. Nessa exposição vão ser exibidas algumas obras raras, alguns estudos como o painel que ele fez, por exemplo, para Guerra e Paz, né, aquele grande painel na ONU, né, que está lá na ONU, que é um orgulho para todos nós brasileiros, né, a obra do Cândido Portinari lá na ONU. Tem também alguns estudos que ele fez para painéis que existem no Palácio Gustavo Capanema, lá no Rio de Janeiro, que são bonitos painéis, né? E algumas informações importantes que tem que se dizer do Portinari. Ele nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, uma cidadezinha próxima a Ribeirão Preto, né? Isso em 29 de dezembro de 2003, por isso os 120 anos que são comemorados agora, e morreu em 1962, em fevereiro, lá no Rio de Janeiro, né? Contaminado, Joel, pelo chumbo da tinta que ele usava para pintar. Olha só que tristeza, né? Ele acabou sendo vítima dos elementos que ele usava para expressar a sua arte. Dentro dessa arte, Joel, é importante destacar obras como Os Retirantes, né, uma obra de 44, e O Lavrador de Café, uma obra de 10 anos antes, de 34, que são obras... Se não me engano, essa obra está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Sim, são obras lindíssimas. Eu acho que é um artista que marcou a arte, não só no Brasil, como no mundo, né? Tanto é que ele está lá na sede da ONU em Nova York, né? A obra dele lá, Guerra e Paz. E também uma curiosidade, né? Ela era uma pessoa engajada, uma pessoa que participava das lutas do Brasil. Ele foi candidato, inclusive, a senador em 47, tá? Pelo antigo PCB. E não foi eleito por pouco, até se dizia na época que ele era realmente a pessoa que, pelas pesquisas da época, era o candidato que seria vencedor. E dizem que teve alguma coisa lá que não fez com que ele fosse eleito o senador, né, por São Paulo, defendendo a legenda do PCB. E por sua militância no Partido Comunista, Franklin, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos e ele não conheceu a obra dele lá na ONU. Para você ver que tristeza, né, Joel? Essa bipolaridade que existe nos dias de hoje, esse clima de ódio, ou seja, ele não é recente, né? Ou seja, ele já tinha, digamos, tendo uma mainada, né, mas ele já vem lá de trás, né? E acaba, nos dias de hoje, tendo uma volta um pouco para essa polaridade entre as visões de direita e esquerda. Uma estupidez, diga-se de passagem. Né? Mas é imperdível essa
essa exposição do Portinari. Perfeito. E vamos dar o endereço, né? Galeria Frente, fica na Rua Doutor Homem de Melo, 400, né? Pessoas chamam de Cerqueira César, outros chamam de Jardins, mas enfim, na Homem de Melo, na Melo Alves, né? 400, Rua Doutor Melo Alves, 400, no Jardins, aqui em São Paulo. E vai até o dia 13 de maio, Joel. Aí está a dica de Frank Valverde, que na próxima semana vai ter mais novidades para você, ouvinte. O programa Brasil ODS chega ao fim, mas você que não conseguiu ouvir direito ou quer ouvir novamente, é só entrar em nosso portal, observatório3setor.org.br. Repetindo, observatório3setor.org.br. E também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Hoje nós recebemos o professor Ronaldo Cristofoletti, que é pesquisador do Instituto do Mar da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Professor, antes de me despedir do senhor, o seu destaque final. Rapidamente, o que de mais importante o senhor gostaria de deixar registrado no final da sua entrevista ao nosso programa? Estamos num momento alarmante? Sim. Mas podemos mudar isso? Sim. Basta a gente, todo mundo junto, né? Conhecer mais, falar mais sobre o tema e entender o que podemos fazer de diferente para deixar um mundo melhor para as gerações futuras, nossos filhos e netos. Pela sua participação, professor, e quem quiser saber mais sobre a pesquisa, como faz? Quem quiser conhecer mais, pode acessar as reportagens que estão no site da Unifesp, unifesp.br, e também pode entrar em contato direto conosco, né? E tem todos os nossos dados ali de contato, que estamos aí à disposição para conversar, para trabalhar juntos esses dados. Novamente, obrigado pela sua participação, foi um prazer conhecê-lo, professor. Frank Valverde, seu destaque final. Meu destaque final está nas palavras do professor Ronaldo Cristofoletti. Quando no início do programa ele falou que a gente precisa valorizar a ciência, isso é fundamental. Nós temos que voltar a valorizar a ciência, não ficar como 4 anos atrás, de tapadeira, né, nos olhos, não querendo ver o quanto que a ciência é importante para a evolução e para a libertação do nosso país, colocar ele num outro patamar, somente pelo caminho da ciência. Chega de terraplanistas. Para que possamos sonhar com um Brasil mais justo e solidário. O programa Brasil ODS chega ao fim, mas você que não conseguiu ver direito, novamente, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos na próxima terça-feira, sempre às 16 horas, e acompanhe o nosso programa nas terças. Perspectiva, sempre com temas da atualidade e importantes para você, ouvinte. E nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.